Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro. Depois da saída do técnico Tite, o Cruzeiro se reapresentou, né? Começou a preparação para o jogo de quarta-feira com o técnico interino diante do Atlético Paranaense. Domingo tem o Santos no Mineirão. Centroavante deve ser desfalque mais uma vez, baixa considerável e a busca pelo novo técnico. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Cruzeiro na zona de rebaixamento, empate diante do Vasco. Tudo isso acabou aí fazendo com que o técnico Tite fosse demitido. Tite já é passado e agora é o Cruzeiro em busca do seu novo treinador. No meio disso vai ter jogo importante na quarta. Não sei se já terá um novo técnico para o final de semana, mas a ideia, claro, é ter tudo definido para aproveitar a data FIFA, que é a última parada, porque depois, meu amigo, jogo em cima de jogo e não teremos tempo para mais nada, para treinamento, só jogo e Copa do Brasil, Copa Libertadores e Campeonato Brasileiro, com essa situação desesperadora que está o Cruzeiro na tabela da Série A. 3 pontos conquistados em 18 possíveis. O pior aproveitamento começando a Série A na história dos pontos corridos. Mas vamos lá, antes de falarmos aí sobre a busca pelo novo técnico, o Cruzeiro se reapresentou hoje na Toca da Raposa 2 e ainda sem Caio Jorge, fez trabalho interno. O que a gente pode dizer é que o Caio Jorge dificilmente vai atuar na quarta-feira. A dúvida é se ele retorna no domingo contra o Santos. Mais de uma semana já sem treinar com o grupo. Hoje, fazendo trabalho interno mais uma vez. Amanhã, o último treinamento com viagem. Dificilmente teremos o KJ lá no jogo diante do Atlético Paranaense. E aí é ver o que vai fazer o Wesley Carvalho para montar o time que começa tendo ainda um outro desfalque considerável. O Matheus Pereira vai cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Bruno Rodrigues ainda não volta, Lucas Romero está fazendo tratamento, o Cássio praticamente acabou o ano, hoje inclusive ele fez a cirurgia no joelho para reconstrução do ligamento, para arrumar tudo que ele machucou. Foi operado aí pelo Dr. Sérgio Campolina no Hospital Horizonte, até usou a rede social dele para comemorar o sucesso da cirurgia. E aí, vamos acompanhar então o que vai fazer, repito, o Wesley Carvalho para esse jogo de quarta-feira. O Atlético Paranaense, que acabou sendo derrotado pela equipe do Fluminense e tem um desfalque que é a expulsão do Zapelli, que é o Zapelli, né, expulso na derrota no Maracanã, mas tem uma condição aí de tabela melhor que a do Cruzeiro, o Atlético Paranaense, que estreou inclusive derrotando o Internacional, tem 7 pontos conquistados nesta Série A do Campeonato Brasileiro. Estreou derrotando o Inter, depois venceu o Santos em casa, perdeu para o Corinthians, empatou com o Red Bull Bragantino e agora perdeu para a equipe do Fluminense. Vem sendo bastante criticado também lá o grupo do Atlético Paranaense e vamos ver a expectativa de público aí na arena, né, do Atlético em Curitiba, quarta-feira. Estaremos lá para contar todos os detalhes. Então, muito provavelmente, o Cruzeiro sem Caio Jorge neste compromisso. Aí fica a dúvida, né? Se o Wesley Carvalho começa com o Chico ou com o Neisser, ou se tenta alguma outra questão importante para o Cruzeiro buscar aí o resultado positivo, que é o que interessa. Sobre a busca pelo novo técnico. Hoje o Cruzeiro tem uma negociação em andamento. O Cruzeiro realmente teve conversa com o entorno ali do Felipe Luiz, para entender as condições, se teria como avançar, se avançaria no nome do Felipe. Hoje realmente o desejo aí do staff do Felipe Luiz é que ele trabalhe na Europa e o Cruzeiro não chegou a mandar uma proposta, uma negociação mais firme. E neste segundo momento, ou no meio de tudo isso, né, assim que decidiu pela demissão do técnico Tite, o Cruzeiro fez contato
interessado em Arthur Jorge. Hoje dá para dizer que é o nome que o Cruzeiro quer, vai ser o Arthur Jorge, aí demanda uma boa negociação. O que a gente vai trazer aqui são alguns detalhes fundamentais neste processo. O Arthur Jorge era o plano A lá atrás, já falamos sobre isso, quando o Leonardo Jardim saiu, por terem, inclusive, Leonardo Jardim e Arthur Jorge, o mesmo agente, foi feita ali uma tentativa do Cruzeiro, mas naquele momento o Arthur Jorge vivia um outro cenário, inclusive, sem a guerra por lá também, e com uma multa contratual considerável, ele somente agradeceu. Enviou uma mensagem ao Pedro Lourenço, dono da SAF do Cruzeiro, agradecendo a procura, dizendo que tinha se sentido orgulhoso, né, de ter sido lembrado para esse projeto, mas que no momento não era possível, deixando aberta uma porta para o futuro. O que eu acho que ele não imaginava é que o futuro fosse acontecer 3 meses depois, mas isso é o futebol, né? E aí o Cruzeiro vem em conversa com o Arthur Jorge, com o staff do treinador, com o próprio Hugo Cajuda, tem o Paulo Pitombeira também, que é um renomado empresário e participou da vinda do Leonardo Jardim, e ele também trabalha com o Cajuda nessa questão aí do Arthur Jorge. Eles possuem bom trânsito, inclusive, no Al Rayyan do Catar, que é o clube que tem o Arthur Jorge como técnico até meados de 2027. Também não vai querer, assim, perder o seu treinador de uma hora para outra. Existe uma multa, a multa ela se mantém. O que tem agora é a questão também de uma negociação, vamos dizer, mais favorável para, inclusive, uma redução da multa. Essa questão da guerra é um tema que é sensível e que é levado em consideração neste momento. O Cruzeiro já fez uma proposta, já formalizou o interesse no Arthur Jorge e as partes estão conversando. Claro que, eu já disse isso, não é uma negociação fácil, porque senão qualquer clube tinha ido lá e buscado o Arthur Jorge, né? Vários clubes aí do futebol brasileiro, principalmente, ficaram sem treinador e nenhum conseguiu. E agora é o Cruzeiro que bate lá na porta do Arthur Jorge e tenta fazer com que a negociação dê certo. O que a gente tem de informação é que o Pedro Lourenço considera o nome do Arthur Jorge, se ele vier, uma correção de rota para acalmar os ânimos. É um nome aí, a gente fez pesquisa, né? Uma aprovação absurda por parte do torcedor. Então, vai nas próximas horas aí, nos próximos dias, todo mundo vai trabalhar para que isso seja favorável, para que o casamento aconteça, para que todas as arestas aí sejam aparadas, para que tudo se resolva. Obviamente, né? É uma situação que demanda. A multa, ela cabe negociação, então não seria talvez aí naquele valor integral, seria um valor mais em consideração por causa também desses efeitos da guerra, né, que eu já citei aqui, e a parte salarial também do Arthur Jorge, que isso precisa ser colocado ali no papel, por mais que tenha um desejo de retornar ao futebol brasileiro, gostou muito do que teve aqui no Brasil, não vai simplesmente abandonar um baita contrato e vir para o Brasil por amores também, né? Por gostar do futebol brasileiro e somente isso. Não. Aí é que vai entrar o poder do Cruzeiro aí para conseguir a negociação e para que Arthur Jorge seja o técnico do Cruzeiro na sequência da temporada. Então vamos acompanhar e aguardar mais informações sobre todo este processo. Ô Fabrício, vamos lá. Vamos voltar a falar do Cruzeiro. Pedro Abelha, inclusive, está aqui para a gente trazer mais informações. Vamos começar com a interrupção do trabalho, o encerramento do vínculo com o técnico Tite. Era o único caminho possível para o momento, Fabrício? Sim, com certeza, Cirilo. Eu acho que foi dado jogos, foi dado tempo e eu acho que a diretoria fez certo porque viu que o Tite não conseguiu, né, dar um padrão de jogo para essa equipe. Apesar que é o meu modo de ver futebol, a gente não pode colocar 100% quando ganha só mérito de um e quando perde também, culpa é só dele. Eu acho que nem 80-20, eu acho que todos aí tem que olhar para dentro, olhar para o clube, ver e tem que dividir essa parcela. Eu acho que o clube tem que ser dividido.
né? E bem dividido, diretoria, comissão técnica e jogadores, né? Se verem, fazer uma autoanálise, onde é que os jogadores... Agora o Tite já foi embora, não adianta mais, mas assim, os jogadores agora precisam ver onde é que eu preciso render, o que está faltando para a gente fazer a nossa parte, a quem que eu tenho que me reportar. E a mesma coisa a diretoria, né? Pedrinho, Pedro Júnior, Fábio Spindel, onde é que eu posso ir? Tem que ser bem limitado, né? Tem que ser bem definido essas funções. Onde é que eu posso ir? Quem que eu tenho que reportar? Para não daqui a pouco o jogador, em vez de se reportar à comissão, está reportando a diretoria. E aí começa a dar problema. O treinador pede um negócio, o jogador fala com a diretoria outro, enfim. Isso pode acontecer, pode estar acontecendo, não sei. E a coisa tem que melhorar em todas as áreas do futebol. E eu acho que essa foi a melhor decisão, Cirilo, porque você viu ontem os jogadores, o Tite mesmo, a hora falando assim, Marcos, passou um vídeo, os caras nem aí, dando as costas, sabe? Então já perdeu aquele respeito, tava sem energia, né? Eu acho que fez o papel dele ali, ganhou um Mineiro, que era uma das metas do clube aí a ser batida, mas eu acho que falta muito para esse time aí competir, principalmente na parte defensiva, ofensivamente também tá mal, então melhorar aí em vários aspectos e a mudança ela tem que ser logo a partir do próximo jogo, por parte dos jogadores de comportamento. Eu acho que não precisa nem esperar o treinador chegar, né? Mas eu acho que esse treinador que vocês estão vendo aí é bom, viu, Cirilo? Vamos falar, inclusive, sobre ele em instantes com o Abílio Arthur Jorge. Ô Marcos, queria suas impressões também quanto ao insucesso desse trabalho, né? Que vence o estadual, que era uma meta atingida institucionalmente, uma meta estabelecida, melhor dizendo, institucionalmente pelo Cruzeiro, e no Brasileiro, a pior campanha da história do clube nos pontos corridos até aqui. O Cruzeiro nunca ficou sem vencer após 6 rodadas. Muito duro, né? Um número no trabalho do Tite, especificamente no Brasileiro, me chama muita atenção de uma forma negativa. São 14 gols. A defesa mais vazada do Brasileiro. Isso não condiz com os trabalhos do Tite, que costumam organizar suas equipes de trás para frente. Ele começa a sua organização da defesa para frente. O seu ponto forte de trabalho é esse, times organizados e que tomam poucos gols. Vai ganhar de 1-0, de 2-1, vai ganhar apertado, mas não vai tomar gol. Olha só que contrassenso importante, né? De um trabalho que realmente, infelizmente, não vingou da forma que se esperava, né? O Tite, na minha opinião, é um dos grandes treinadores. Eu não sei se pela debilitação dele, né, de saúde também, a energia de repente já não é mais a mesma, né? A gente viu muito do filho dele à frente, né, em alguns jogos, enfim. É uma pena, porque são poucos meses de trabalho, né, Fabrício? São 3 meses de trabalho do anúncio da sua chegada, a finalização desse trabalho que foi decepção para todos, né? Diante de um ranço que foi criado desde o início da sua chegada pela torcida, e aí era o trabalho e seriam os resultados dentro do campo que dariam a ele o suporte necessário para a continuação do seu trabalho. Resultado esse que infelizmente não aconteceu, e aí a decisão, né, que é sempre ruim, é sempre muito ruim essa troca com pouco tempo de trabalho, enfim, é o que ninguém quer. Mas, de repente, é um mal necessário para esse momento agora que o Cruzeiro está vivendo. Ô Edu, queria a sua opinião também. Fiz uma pergunta ontem ao Alê e ao Fabrício no pós-jogo. O que é culpa do Tite e o que não pode ser acreditado ao Tite nesse momento que é de muita insatisfação do torcedor e do clube também com o começo dessa temporada, Edu? Cirilo, é difícil apontar qual que é o problema do Cruzeiro e que o Tite é o responsável por aquilo. O Max citou aí o problema do sistema defensivo e talvez esse seja o maior problema. Por quê? O Tite assumiu o mesmo sistema defensivo que o Leonardo Jardim, cara. Cássio, o William, Fabrício Bruno, Vidalba, Kaique, Romero e Lucas Silva. É claro que ele não contou com essas peças o tempo inteiro, mas no Campeonato Brasileiro especificamente, quase sempre ele contou com esses atletas. No jogo contra o Vasco, por exemplo, ele não tinha o Romero. Mas nos jogos anteriores ele tinha a turma toda. E o número de gols que ele sofreu com 6 rodadas é praticamente a metade que o Cruzeiro sofreu o campeonato inteiro do ano passado. Então são as mesmas peças num sistema que deu certo com um treinador e deu errado com o outro. Aí eu acho que é um problema tático, técnico e tático. Porque se um técnico conseguiu fazer esses atletas serem uma das melhores defesas do campeonato e poucos meses depois o treinador seguinte transformou essa defesa na pior do campeonato em 6 rodadas, há um problema técnico e tático
desse sistema defensivo com os mesmos jogadores. Talvez ali esteja o principal problema, porque lá na frente o Tite tem contado menos com Caio Jorge, ele... entendam bem o que eu vou dizer, mas ele teve que colocar o Gerson nesse time, né? Eu não sei se o Gerson, no time do Leonardo Jardim, se o rendimento seria o mesmo, porque se você pegar os gols que o Cruzeiro sofreu contra o Vasco, o segundo gol do Vasco, o Gerson marcando é uma sacanagem. O Gerson voltando, recompondo para marcar é uma sacanagem. Porque o Kaique está mais fechado dentro da área, o primeiro jogador do Vasco, o Kaique está pressionando, passa um jogador por fora para receber essa bola e o Gerson vai marcar numa preguiça que aí a culpa não é do treinador. E eu acho que com o Leonardo Jardim ali era o Wanderson. Talvez o cara nem receber a bola iria. E o Wanderson para marcar era um leão. Por isso o Jardim tinha Wanderson do lado e Christian no outro e insistia com esses caras. E abriu mão, inclusive, do Gabigol. Então tem muito também... A defesa não é só a primeira linha defensiva, né? A defesa do Cruzeiro... E os caras iam à morte nessa hora. Isso, e até o final, né? A defesa do Jardim começava lá na frente. O sistema defensivo do Leonardo Jardim, ele começava na frente, com Caio Jorge, com Wanderson, Christian, enfim. São detalhes que eu pesco, que a gente pesca e passa pro torcedor do Cruzeiro. Mas a demissão do Tite era inevitável, Cirilo. Inevitável, a pressão é muito grande. Agora, qual lição que eu tiro disso tudo? Que no futebol você não pode prometer nada, né? A lição eu tiro que o Jardim, ano passado, disse que no Brasil só treinaria o Cruzeiro. E ele volta pro futebol brasileiro treinando o Flamengo. E que há uma semana, no domingo, logo depois da conquista, o Pedro falou que confiava muito no trabalho do Tite. Que o Tite estava tranquilo, já tinha conversado, que eles confiam muito no Tite, que não pensava nisso, que não é dirigente de rede social, que confiava, e uma semana depois o Tite foi mandado embora. Então vale para todo mundo, cara. Vale para todo mundo as promessas, as entrevistas. O futebol é assim, o futebol é feito de resultado, ele não pode ser feito de promessas, você tem que tomar muito cuidado com as coisas que você fala, a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala aqui também. Nós precisamos ser o máximo honestos possível, você precisa ser muito coerente com o que você... Às vezes a gente patina aqui, cara. Às vezes a gente dá uma opinião em outubro e em dezembro a gente se pega falando diferente, sabe? Pensando diferente, e mudar de opinião faz parte. Mas você tem que ser honesto com o ouvinte. Você tem que ser honesto com aquela pessoa que você está falando. Eu mudei de opinião. Eu estou falando isso aqui porque eu pensava isso lá atrás e agora eu não penso mais. Né? Então, é a lição que eu tiro. Futebol, prometer coisa em futebol não funciona. Pedro Abílio, de volta. Fala aí, Pedro. Vamos lá, Cirilo, atualizar então as informações das últimas horas e falar sobre bastidores dessa busca pelo Arthur Jorge, plano A, para ser o novo treinador do Cruzeiro. Boa noite para o Fabrício e para o Marques, né, que não estavam aqui com a gente no primeiro tempo da TBB, quando falávamos que o Arthur Jorge já tem em mãos uma proposta oficial enviada pela cúpula do Cruzeiro, que está trabalhando com este nome como plano A. A expectativa, claro, é de que até a semana que vem exista um encerramento dessas negociações, haja uma conclusão com sucesso da contratação do Arthur, mas podendo também o Cruzeiro não perder muito tempo nessa busca pelo técnico português. Afinal de contas, entende que o Al Rayyan pode negociar a multa rescisória, mas esse negócio será difícil. Afinal de contas, é uma multa rescisória muito alta, nessa casa aí de 5 a 6 milhões de dólares, e que, como por ser multa rescisória, precisa de uma negociação, né? Para quem sabe parcelar o negócio que seja mais viável para o Cruzeiro neste momento. Porém, por ser um nome preferido da diretoria, por ser um nome que a diretoria entende também que encaixaria com o perfil do elenco que o Cruzeiro tem em mãos, os esforços serão feitos para a contratação do técnico português. Então, a tendência é de que tenhamos uma resposta nos próximos dias. Hoje o Arthur Jorge deu coletiva lá, né? Não chegou a ser questionado por esse interesse do Cruzeiro, mas amanhã tem partida pelo campeonato local no Catar, onde, repito, né? Ele está na 4ª colocação, tem uma certa pressão, né? Pela distância do primeiro colocado no campeonato Qatari nesse momento. O Al Rayyan está na 4ª colocação com 10 pontos a menos que o líder do campeonato. E por lá, ele tem na atual temporada 16 vitórias em 27 partidas.
E como curiosidade, né, Cirilo, tá treinando algumas caras conhecidas. O torcedor não vai querer se lembrar muito pela passagem que teve ruim no Cruzeiro. Mas lá ele é o treinador do Wesley, por exemplo, atacante que esteve por aqui recentemente. Tem Roger Guedes e recentemente veio da Arábia Saudita o Mitrovic, atacante sérvio, também está na equipe do Al Rayyan, comandada pelo técnico português, o Arthur Jorge, que além dos títulos de Campeonato Brasileiro e da Libertadores em 2024 com o Botafogo, ele tem um título de Taça da Liga lá em Portugal com o Sporting Braga, temporada de 2023-2024, logo antes dele vir para o futebol brasileiro. É um treinador de 54 anos que trabalhou por muito tempo em Portugal, especificamente no Braga tem uma passagem mais longeva e vitoriosa, e aqui no Brasil se destacou, né, com o Botafogo sendo o treinador daquela temporada nas principais premiações individuais do futebol brasileiro em 2024. E perguntar pro Fabrício se ele já deu parabéns pro Adilson Batista, né? Que já mandei lá. Cruzeiro já publicou há pouco. Hoje ele ganhou o cidadão honorário, Belo Horizontino. Ah, é? É. Aniversário do Adilson Batista hoje, foi parabenizado nas redes pelo Cruzeiro. Cara, eu convivi com o Adilson Batista na final da Sul-Americana. Que cara gente boa. Sim, surpreendido positivamente. Figura, né? Deixa ninguém falar, pergunta e responde. Cara, gente fina, mas sim, até dizer chega. Felicidades, Adilson, muita saúde. Abraço pra ele, parabéns. Muita saúde. Pro Adilson, né? Ô Fabrício, quer te ouvir rapidinho também? Arthur Jorge seria seu nome? Sim, Cirilo, eu acho que fez um excelente trabalho aqui, conhece o futebol brasileiro, 3 campeonatos que disputou aqui com o Botafogo, ganhou a Copa Libertadores, ganhou o Campeonato Brasileiro, só perdeu a Copa do Brasil, é um altamente disciplinador, sabe, cobra os caras, estica, atualizado. Uma das coisas que tem incomodado ele lá no mundo árabe é que ele tá sentindo falta dessa competição, por incrível que pareça, ele tá sentindo falta do calendário brasileiro, Marco, olha que loucura, mas é um negocinho que aqui, ó, quando você experimenta aquela adrenalina, essa competitividade que tem no Brasil, o pessoal sente, tem gente que é movida a isso, cara, e você sente falta demais. Assim, eu achei que era outra coisa. Também. É que lá ele sente falta da adrenalina, mas lá também não ele sente tem. falta Lá também ele tem esse negocinho, que a gente escreve cego dele assim, ó, mas aqui ele tá sentindo falta, uma das coisas que ele quer voltar pro Brasil também, isso pode ajudar, Cirilo. Agora, eu acho um excelente treinador, o grupo já trabalhou com português, né, e sabe como é que eles seguem, é um treinador que usa muita ciência, principalmente essa parte da fisiologia, que faz parte dessa preparação física. A preparação física, a gente fala que o Cruzeiro tá mal, tá incluso ali fisiologia. Então é uma coisa que tem que ser trabalhado também. Ele já falou, inclusive ele cita numa entrevista que onde ele for, não sei o que, cita muito fisiologia, que gosta muito de trabalhar com essa parte. Tem um dado super interessante também, que o cara até questionou ele na entrevista. O cara falou, você sabia que... E o cara até assustou, olha como é que é o futebol brasileiro. Pô, você passou um ano aqui, você nunca foi chamado de burro, né, velho? Aí ele falou assim, não fui. Então é um dado super importante, ainda mais para a exigência que tá o torcedor hoje brasileiro. Tem treinador. Isso aí é uns dados que tem que contar. Ele coloca no currículo, nunca fui chamado de burro. Treinador chamado de burro antes de chegar, né? Tem tudo isso também. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueça de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like. A opinião de vocês aqui nos comentários, galera, vai nos ajudar bastante. A gente tá trazendo esses cortes aí do nosso Cruzeirão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, depois da saída do técnico Tite ali, a maioria dos torcedores eu tenho visto que tava aguardando ansiosamente por esse momento, pela saída do técnico Tite. Muita gente já não aguentava mais, né, pessoal? E o que vocês acharam aí? Você gostou da saída do técnico Tite? Deixa aí nos comentários, pessoal. E o Cruzeiro tentando aí, né, tá negociando com o Arthur Jorge, pessoal. O que vocês acham desse técnico, o Arthur Jorge, que dirigiu o Botafogo? Vocês acham que ele seria uma boa para treinar o Cruzeiro, pessoal? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários. Ou vocês prefeririam um outro nome de um outro técnico? Deixa aí nos comentários se você tem algum nome específico. Deixa aí, pessoal, nos comentários. Então é isso aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, galera. Fui!